Fala pessoal, mais uma aula extra e nesta aula nós vamos desenvolver aqui o protótipo de uma imagem que será inserida no mockup de embalagem depois. E no final dessa aula eu vou lançar um desafio muito legal que com certeza vai ajudar muito vocês, principalmente você que ainda não conseguiu tirar um tempo para criar o seu portfólio. Então esse material vai servir muito para você como portfólio, beleza? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Vou mostrar para vocês primeiramente as minhas imagens, né, os meus assets para esse projeto. Eu separei aqui algumas batatas, são batatas chips, tá? Então a gente vai fazer um projeto de batata. A gente vai dar um nome fictício para essa empresa, a gente vai criar um símbolo ali no final do processo da imagem. Vamos colocar também um texto fictício, a gente vai simular de fato como seria uma embalagem criada por nós, beleza? Então vamos lá. Estamos aqui com tenho essa primeira imagem. Aqui do lado tem uma segunda opção de imagem, caso eu queira usar essa ao invés da anterior. Tenho também um queijo, caso a gente queira utilizar e falar que a batata tem queijo nela e tudo mais, então a gente pode também utilizar. Eu tenho alguns potinhos de maionese, tenho esse e também tenho esse daqui. Esse me atrai mais, tá? Também pelo contraste aqui, ó. A parte do topo não está tão legal, mas a gente pode fazer uma colagem aqui. A gente pode dar uma manipulada aqui para isso ficar bonito, beleza? Então, basicamente essas são as imagens que eu vou utilizar e vou disponibilizar para vocês também, beleza? Então vamos lá, sem muita enrolação. Estamos aqui com o nosso plano aberto. No documento 2000 por 2500, vai ser um documento web mesmo, tá? Caso eu queira publicar depois, então vai ficar mais fácil. Tenho a minha paleta aqui, ó, são dois azuis, mas vocês podem utilizar verde, vermelho, fica no critério de vocês, tá? Então eu vou pintar o fundo aqui, primeiro plano. O que eu vou fazer agora? Vou duplicar, criar um layer, Command R ou Ctrl R, e aí eu vou puxar a minha régua aqui, ó. Vou posicionar mais ou menos aqui no plano onde eu quero que essa régua fique. Venho aqui na opção Polygon, já falei também sobre essa ferramenta sobre essa opção de perspectiva. Tem algumas pessoas me cobrando, perguntando por que eu não utilizo. Já expliquei isso. Pessoal, eu já tenho costume com perspectiva por também ilustrar. Eu desenho desde os 4 anos de idade. Então, eu utilizo o grid basicamente para projetos mais complexos. Projeto que eu não tenho tanta familiarização assim com o ambiente. Caso eu for fazer uma ambientação de montanhas, céu, essas coisas, então eu utilizo bastante o grid. Quando é produto assim, eu já estou mais familiarizado, então eu não utilizo tanto, beleza? Mas botei meu grid aqui para a gente ter direção, né? O norte aqui, para onde a gente vai. Primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar aqui, ó, a madeira. Eu quero essa madeirinha aqui, então eu vou jogar para dentro do meu documento. Vou dar um OK. E aí, vou posicionar ela onde eu acho que vai ficar legal aqui, ó. Botão direito, perspectiva. E aí, eu vou seguir a minha linha. Ó, vou puxar um pouco mais. Beleza, OK. Vou jogar minha ferramenta de polígono para cima. E aí, eu venho aqui na madeira, Command T, segurando Ctrl ou Command. E aí, eu vou posicionar aqui, ó. Beleza? Se eu quiser, eu posso puxar mais. Vou na ferramenta, vou na opção perspectiva e aí eu dou mais uma puxadinha aqui, ó. OK. Beleza. Ó, vou até chegar minha régua um pouco para cima aqui, minha linha. Beleza, eu já tenho aqui a minha base na perspectiva das linhas guias aqui, ó. Se eu quiser aumentar a linha guia para ter uma noção melhor, ó. Não está 100%, mas a perspectiva funciona assim para mim aqui. Para essa imagem, beleza? Vou ocultar minha linha guia. O que eu vou fazer agora? Vou ocultar também a madeira. Vou aqui no background, vou criar um layer. Beleza? Criei o layer. Pego essa ferramenta aqui, ó, o elliptical, e aí vou criar um círculo. Na verdade, não precisa ser um círculo redondinho. Pode ser isso aqui. Vou teclar Q, filtro, blur, Gaussian blur. Já expliquei muito sobre isso. Já esfumaço bem essas arestas. Vou dar um OK. A tecla Q novamente. E agora eu vou pintar o meu elliptical, ó, percebam. Vem filtro novamente, blur, Gaussian blur. E aí eu vou esfumaçar um pouco mais. Perfeito, OK. Se eu quiser, posso criar uma máscara,
pego aqui, ó, a ferramenta de degradê, e aí eu venho dando algumas pinceladinhas aqui para apagar algumas áreas que eu não quero que sobre tanto, ó. Ó. Beleza? Habilitei lá. Vou tirar aqui a linha. Vou criar uma máscara. E aí eu vou apagar aqui, ó, essas partezinhas de baixo aqui. Beleza? O que eu vou fazer agora? Command U. Eu vou dessaturar essa madeira. Tirei toda a saturação. Ok. Posso vir nas opções de mesclagem aqui e ver qual que melhor combina com o que eu estou precisando aqui. Então, para mim, Luminosity, acho que ficou legal. Beleza, Luminosity. Dou um clique lá na madeira, Command L. Abriu as opções de levels e agora a gente vai mexer nos meios tons. Ó, mexi um pouco nos meios tons e agora nas áreas claras. Eu quero mais as áreas claras. Vou fechar um pouco os pretos, pouca coisa. Os meios tons eu posso fechar um pouquinho mais. Ok. E aí aqui em cima eu vou dar uma esfumaçadinha com o meu brush. Ó. Que a ideia é só ter um efeito de madeira aqui. Nada muito evidente. Eu não quero deixar a madeira tão evidente assim. Tá? Posso configurar aqui no Flow. Ó. Beleza. Aqui embaixo posso apagar ainda mais. Ó. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui, ó. Isso eu acho que tá ficando legal. Vou diminuir um pouco aqui. Command T. Command T. Deixa eu selecionar. Não. Beleza, temos aqui a nossa madeira assentada no plano da perspectiva. Beleza? Qual que é o próximo passo agora, Will? Vamos escolher a batata que melhor se enquadra aqui na nossa cena, né? Vou abrir ela aqui, vou dar um OK. Vou aumentar um pouco aqui para a gente não perder a resolução, não quebrar a imagem. Vou dar um OK. Agora é uma coisa que é o seguinte. Vocês precisam observar muito o objeto de vocês, ver o que melhor se encaixaria na proposta da arte de vocês, beleza? Para mim, o que melhor se encaixa é essa daqui e essa daqui, porque elas estão inteiras, ó. Não tem nada sobrepondo elas, então a gente não vai precisar retocar nem fazer a clonagem de nada aqui. Então, vou recortar essas duas, tá? Deixa eu tentar com a ferramenta de Quick Selection. Deixa eu ver se está legal. Tá legal. Beleza? Vou dar um Command J. Vamos ver como que tá o recorte dela. Dá pra gente melhorar aqui também. Dá pra gente dar uma melhoradinha nela. Tá? Ou a gente pode simplesmente recortar na mão também. Não tem problema. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Eu acho que se eu recortar na mão, vai dar um pouquinho de trabalho. Mas eu acho que vai ser melhor. A gente vai ter um resultado mais profissional, digamos assim. Tem trabalho que não tem como correr, tá, pessoal? Ainda mais se for um trabalho que o cliente esteja te bonificando melhor, esteja te pagando melhor, vale a pena vocês investirem tempo aí para fazer um recorte lindão, tá? Como eu disse no começo, essa aula vai servir como portfólio. Vocês vão poder publicar depois no Behance de vocês. Já vão começar ali a ter um material para apresentar para futuros clientes. Entendeu? Hoje eu faço basicamente isso. Eu faço bastante captação de clientes através do meu perfil, só publicando os meus trabalhos ali, os meus estudos. Então, se você acha que isso não é válido, não funciona talvez para um, para outro não, eu queria falar que não, que é super válido. Se você começar a fazer isso, você vai começar a colher esses frutos, tá? Você tem que mostrar primeiramente aquilo que você faz. Você precisa vender o teu trabalho de alguma forma. Então, a forma que você tem de acesso hoje são as redes sociais. Então, por que não usar isso a seu favor? Por que não publicar um estudo que você fez e quem sabe, despretensiosamente, isso vira um job? O
que é o que tem acontecido comigo, tá? Não só agora, mas sempre. Sempre quando eu fazia alguma coisa, eu sempre fui de publicar, sempre fui de contar a história do projeto, de mostrar como que foi feito, principalmente ilustração, e sempre apareceram trabalhos relacionados àqueles trabalhos que eu acabei publicando. Então, se você tem dificuldade em captar clientes relacionados ao tipo de trabalho que você gosta de fazer, então comece a fazer esses trabalhos que você gosta de fazer, como estudo, e poste. Simplesmente poste. Que com o tempo, com certeza, você vai começar a colher esses frutos aí, beleza? Command J. Deixa eu ver. Ó, já ficou melhor nosso recorte aqui. Bem melhor. Se eu quiser, já posso até posicionar ela aqui, ó, mais ou menos onde eu quero. Vou posicionar aqui, bem grande assim mesmo. Vou aumentar. Vamos lá, vou fazer o segundo recorte aqui, que é essa aqui, ó. Acho que ela tá bem legal aqui. Eu achei que tá com resolução boa. Os detalhes, as áreas claras e áreas escuras estão bem definidas. Acho que vai dar pra gente fazer um tratamento legal aqui também. Então vamos lá. Sem errar, sem preguiça. Vamos recortar isso aqui. Dupliquei, ocultei, habilitei e aqui eu vou posicionar onde eu acho que vai ficar legal. Eu acho que está numa posição legal. Se eu quiser rotacionar aqui, ó, posso também puxar minha régua para ver, ó. Isso precisa fazer sentido, a relação das duas batatas precisa estar coerente, ó. Então, posso colocar aqui no mesmo plano. Considero que elas estejam agora no mesmo plano, né? Ou eu posso chegar essa um pouco mais para baixo, ó. Não tem problema. Se eu quiser duplicar, posso também duplicar e jogar lá atrás. Aí eu posso reduzir um pouco, ó, porque tá plano de fundo, né? Ou deletar essa e duplicar essa. E aí jogo lá atrás, ó. Ó, diminuo aqui. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui com essas outras opções aqui de batata, né? Vamos ver se tem mais alguma aqui que atrai a gente. Vamos ver. Ó, eu tenho essa daqui também, que tá bem legal. Tá um pouco diferente da primeira. De repente vale a pena a gente recortar ela. Ó, vamos recortar ela pra gente ver. Pronto. Um trabalho que precisa, que exige um pouco de tempo mesmo, assim. Então, não tem como correr. Como eu já falei várias vezes, principalmente na aula de recorte com a Pen Tool. Mas é uma ferramenta que não me vejo sem ela para fazer recorte. Já acostumei. Command J, dupliquei. Beleza, perfeito. Vamos lá. Vou habilitar aqui, ó, as batatas que a gente já tinha inserido no nosso plano. Deixa eu ver como que vai ficar na visualização aqui. Vou ocultar essa. Eu acho que as duas não precisam estar no mesmo plano ou na mesma perspectiva para fazer sentido. Command T, vou flipar aqui e vou colocar aqui atrás, ó. Talvez um pouco mais. Tá, beleza. Beleza. Deixa eu dar uma olhada. É isso.
eu vou salvar essas opções que a gente fez aqui num grupo e vou escrever reserva. Caso a gente precise, a gente tem isso salvo aqui, beleza? Então, beleza, recortei aqui. Próximo passo, vamos pegar o pote de maionese. Vou dar um OK. Vou aumentar aqui, ó. Vou dar um OK. Vou jogar lá para cima. Tá bem legal esse pote. Como eu disse, a gente vai precisar fazer alguns retoques aqui. Vamos retocar essa parte. Mas vai dar para a gente utilizar bem isso daqui. Vamos lá. Vamos fazer o recorte. Aqui, bem rapidinho, a gente recorta isso aqui. E a gente vai precisar dar uma retocadinha também, porque ela tá um pouco apagada e tudo mais. Então a gente vai precisar disso. Como essa parte aqui a gente vai retocar, então não preciso dar um foco extremo no recorte da parte de cima. Então não vamos delongar tanto aqui. Ó, puxei aqui também, aqui também, aqui, ó. E aí vocês vão fazendo esses toquezinhos assim de leve na imagem para fazer o melhor recorte possível, tá? Pronto, select, ó, Command J, dupliquei, já tenho aqui o meu recorte do pote. Vou diminuir um pouco, não quero que fique tão grande assim, né? E aí vou posicionar ele aqui, mais ou menos. Ó. Beleza, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui, ó, uma colher, a colher que a gente já usou na imagem da maionese. Então a gente vai fazer aquele modelo reciclagem, porque essa parte da maionese aqui está muito cremosa, está me dando uma sensação, uma vontade de comer, e é isso que vocês precisam transmitir na imagem de vocês, o desejo, né? Vocês precisam despertar isso no público consumidor. Um detalhe muito importante quando vocês forem construir, não é só deixar a imagem bonita, mas isso tem que, se tratando de algo comercial, você precisa vender. Se o teu cliente te procura para fazer um trabalho para ele, é porque ele confia no teu trabalho e confia também que o teu trabalho vai fazer ele vender mais. Então, essa é a consciência que os nossos clientes, na maioria das vezes, têm de nos procurar para fazer alguma coisa para eles, entendeu? Então, é um ponto aí para vocês se atentarem na busca de imagens. Se questionar, eu comeria tal produto que eu estou inserindo na cena, isso me gera esse desejo de consumo? Se não, descarte a imagem. Se sim, continue com a imagem e depois veja os resultados, beleza? Então vamos lá, vou posicionar aqui, ó. O contraste delas está um pouco diferente, mas a gente vai ajustar isso também. Vou posicionar aqui, posso até aumentar um pouco, ó. Posso vir em Warp aqui, fazer uma leve distorçãozinha, só para a gente encaixar isso direitinho aqui na nossa cena. Ó. Posso puxar aqui em cima um pouquinho. Ok, beleza. Já colei, vou criar uma máscara e aí eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou apagar aqui, ó, de leve essa parte aqui de baixo para integrar melhor, fazer aquela, para não deixar tão fake, né? Para nossa imagem não ficar fake. Passando a ideia de que foi realmente um objeto inserido que não faz parte da imagem. Como eu disse, não tem problema se não combinar de primeira, a gente vai retocar depois. Deixa eu ver antes. Mas enquanto isso a gente precisa fazer esse retoque. Deixa eu voltar um pouco aqui. Ó, vou voltar aqui só um pouquinho, só para corrigir esse contato aqui, ó.
Ó. É um trabalho de muito detalhe, muita atenção. Não tem como eu conseguir obter um resultado legal se eu não tiver atenção naquilo que eu estou fazendo. Então, antes de pular as etapas, de querer passar para um recorte profissional de cabelo, eu tenho que pelo menos saber fazer o mais simples com excelência. Então, foquem nisso, foquem em produzir com excelência. Quando vocês pegarem esse estudo para fazer, façam com atenção, apliquem em todas, se possíveis, técnicas ensinadas nos módulos anteriores, tá? Então não tenha pressa de publicar, não tenha pressa de mostrar o resultado. Se preocupe em dar o seu melhor na produção dessa imagem, beleza? Então vamos lá, basicamente já estamos aqui com a nossa cena, né? E agora a gente vai começar a retocar. E se eu quiser, eu posso também inserir uma folhinha aqui do lado, para dar um clima, eu posso dizer assim, na cena, dar uma temperada na cena. Ó, vou escolher uma folha aqui, ó, vou botar essa. Vou dar um OK. Vou aumentar aqui. OK. Vou pegar aqui o Quick Selection, vou dar um clique, vou duplicar, Command J. Pronto, já tenho minha folhinha recortada. E aí vou posicionar ela aqui, ó. Mais ou menos aqui. Posso até reduzir um pouco. E aí, duplico 2 vezes, posiciono aqui. Depois a gente vai fazer uma leve diferenciada nessa folhinha, tá? Para não ficar com a ponta igual, porque as duas são a mesma. Então a gente vai fazer essas correções em breve. Beleza, vamos lá. Vou descer um pouco mais aqui. O que a gente vai fazer primeiro aqui? A gente vai tratar essas batatas, tá? Então a gente precisa primeiro suavizar um pouco essas bordinhas aqui. O que eu faço? Command, Select, Modify, Contract. Vou contrair um para dentro, Select novamente, Feather, 1 pixel. Command Shift I, eu vou inverter a seleção e vou deletar. Pronto, deletei. Dei uma suavizada na borda, não está aquela borda grossa. Aqui é a mesma coisa, segurando o Command, vou criar a seleção em Select, Modify, Contract, vou contrair para dentro a seleção. Novamente, agora eu vou em Feather, OK, Command Shift I, Command Shift I, Delete, deletei as minhas bordinhas. Faço a mesma coisa aqui atrás, ó. Seleção, Select, Modify, Contract, 1, novamente, Feather, OK, inverti, deletei. Então é um processo que meio que vira automático, tá? Vou lá. Vocês vão... Selecionei aqui, criei um layer. Na verdade, não precisava nem selecionar, né? Vou aqui, ó, curva. Vou botar um pouquinho de curva nessa batata para dar uma escurecida nela, porque ela está muito clara, ó. Venho aqui em Red, vou ver se funciona a gente mexer no vermelho da imagem. Green. Já ficou um pouquinho mais tostadinha, já gosto. Blue, vamos colocar um pouquinho de magenta. Coisa pouca. Ó, com esses simples ajustes, antes, depois, a gente já deu já trouxe vida para o nosso objeto. Eu vou tentar duplicar aqui esse efeito. Ó, já apliquei lá embaixo também, ó. Beleza? Na de trás aqui, mesma coisa. Vou até trazer mais próximo aqui. Dupliquei, coloquei ali embaixo, flipei, ó. Antes, depois. Já tenho um efeito que a gente fez aqui nas outras. Vou jogar lá atrás novamente. Beleza? Então a gente vai continuar retocando aqui, fazendo coisas que precisam ser feitas, né? Eu quero saltar um pouco mais as áreas claras. O que eu faço? Duplico esse layer, jogo lá em cima. Vou criar um novo documento, vou pintar o fundo. Venho Window, Channel, já expliquei isso também aqui no último canal, que é o canal de contraste. Eu duplico ele. Dupliquei, Command L, e aí eu vou fechar os meios tons e vou saltar as áreas claras. Ó. Fechei os meios tons, saltei as áreas claras. Ó. OK, segurando o Command, eu vou criar a seleção, vou habilitar o canal RGB e vou ocultar esse canal duplicado. Chego lá, ó. E agora eu venho aqui em Curves. Curves.
E aí eu revelo um pouco mais as áreas claras. Ó, antes, depois. Antes, depois. E aí posso fazer esse controle aqui na opacidade. Ó. Se eu não quiser que fique tão gritante assim na cena, eu tiro um pouco o contraste. Beleza? Mesmo esquema, vou fazer nessa daqui. Vou duplicar, jogar lá em cima. Isolar ela, vem em canal, duplico, Command L, fecho os meios tons, revela as áreas claras. Ó, ok. Cria a seleção, habilita RGB. Desbloqueio. Curva. E aí revelo os tons claros, os highlights. Antes, depois. Ó, já tenho um efeito bacana aqui na minha batata. Ali atrás não precisa mexer, porque o foco não é lá, é aqui. Próximo passo. Vamos criar aquele contato, né, da base com a batata. Vou dar 2 cliques. Inner Glow. Vou pegar aqui ó, um tom mais escuro. Vou botar em Multiply. Posso fechar um pouquinho mais. Ok. Vou dar um OK. Botão direito, Create Layer. Vou dar um OK. Cliquei, criei a máscara. E aí, mesmo esquema que eu já expliquei para vocês. Eu vou apagar a parte do topo que eu não quero que receba sombra. Que não faz sentido nenhum. Ó, perfeito. Próximo passo, vamos produzir a sombra dela. Criei um layer, fiz aqui, ó, achatei o brush, aumentei o size. Vou pegar um tom mais escuro aqui na minha cena. Vou botar esse aqui e depois a gente corrige. Ó, lembrando que a gente tem que estar atento ao movimento, a forma do objeto, como ele está assentado na cena para a gente seguir isso na produção da sombra, beleza? A base azul, então vamos botar um tom mais... Porque o marrom não vai combinar não. Vai ficar um pouco fora. Então a gente vai precisar botar um azul aqui. Mais fechado. Ok, ok. Opacidade. Faço a redução da opacidade aqui, ó. E aí eu vou brincando aqui agora. Ó, pego minha borracha, se eu quiser dou uma apagadinha. Aqui também, ó. Para deixar aquele vão, né? Vou criar um outro layer. Mesmo esquema do brush, achato ainda mais. Reduzo ele e aí vou pegar um tom mais escuro e vou fazer essa sombra para o contato aqui da pontinha da batata com a mesa, ó. Posso fazer isso aqui também, ó. Ó, beleza. Vou aqui também, deixa eu fazer aqui também. Ó, se vocês tiverem dificuldade em fazer a produção dessa sombra, busquem referências de batata chips. Tem um monte na internet. Então vocês vão achar algo aí que vai ajudar vocês, tá? Posso vir aqui em Blur e dar um leve motion, desfoque de movimento. O próprio nome já fala, desfoque de movimento. Acho que forçou muito. Ok.
E aí, eu tô achando que aqui na base ainda está um pouco claro. Vou criar um layer, posso pegar minha ferramenta de degradê e dar algumas pinceladas aqui, ó, para fechar esse contato. Ó, posso reduzir aqui, pegar minha borracha e apagar algumas sobras aqui, ó, para não deixar tanta sobra assim, ó. Ó, posso fazer lá dentro também. Essa parte aqui, ó. Dá algumas pinceladinhas. Só que detalhe, minha paleta tá verde. Então tem condição de deixar um verde aqui, né? Por mais que seja sutil, não vai me incomodar. Mas me conhecendo bem, lá no final isso vai fazer um incômodo sim. Então continuo o mesmo processo aqui, ó. Bem de leve nessas áreas de contato. E aí eu venho e apago partes que eu não quero. Beleza, já praticamente assentamos a nossa batata aqui na mesa, se assim posso dizer que é uma mesa. Vamos fazer nessa aqui agora, mesmo esquema, criei um layer, ou eu posso tentar duplicar isso daqui para ver se funciona aqui, ó. Já adianta um pouco o processo. Flipei, ó, vamos arrastar aqui para a gente ver. Dá para a gente melhorar. Vou pegar o Warp aqui, botão direito, ferramenta Warp. E aí eu dou uma distorcida aqui para ver se a gente consegue fechar isso aqui num plano legal. Vou dar um OK. Gostei do resultado aqui. Ó. E aí agora a gente vai fazer o mesmo esquema, só melhorar a sombra de contato, né? Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Deixa eu só reduzir. Virar ela um pouquinho aqui. Acho que esse plano vai ficar mais legal. Ó. Beleza. Vou lá, dou uma deletada. E aí faço aquele mesmo esqueminha que eu fiz na anterior. Inner Glow. Posso escurecer um pouquinho mais. Ó. Dá um OK. Botão direito, Create Layer, OK. Dei um clique, criei uma máscara. E aí eu vou apagar a parte superior. Ó. E deixar só a parte de contato de fato com o chão. Ó. Que é a pontinha aqui e a parte de trás aqui. Então, pessoal, tem que ficar muito ligado, tem que observar muito. Ah, como que eu treino essa visão? Observando, tá? Vocês só vão melhorar na composição de vocês na medida que vocês forem executando, sim, mas também à medida que vocês vão treinando a visão de vocês, porque se você não tiver uma visão do que você vai criar, se você não tiver uma ideia, né? Se você não conseguir visualizar isso pronto, a tendência de você fracassar no seu trabalho vai ser muito grande. Então, como muitos falam, não é apenas botar a mão na massa, não é apenas criar com a ferramenta, é treinar os seus olhos, porque os seus olhos que ditam muita coisa na hora de criar alguma coisa, beleza? Então, fica a dica aí, treinem bastante a visão de vocês, observem bastante os objetos que estão ao seu redor, na busca de referência, seja crítico, analise a imagem que você está visualizando. Faça a seguinte pergunta: eu consumiria esse produto através disso que eu estou vendo aqui na tela? Então, é uma dica válida para vocês aí para melhorar na hora de manipular o produto, beleza? Vou criar um outro layer e aí vou aumentar um pouco o size aqui e aí vou dar uma pinceladinha aqui de leve para dentro para fazer essa sombra mais escura, eu diria assim, de contato aqui, ó. Beleza? Ó, já estamos com um resultado bacana. Eu já gostei bem do que a gente fez aqui, tá? Outra coisa que eu posso fazer aqui agora é mexer nessa batata de fundo. Deixa eu ver aqui. Posso dar uma rotaçãozinha nela e posicionar ela melhor aqui, ó.
Não precisa ser tão grande assim, porque ela está de fundo, né? E aí pego a sombra aqui e jogo lá, para a gente não precisar refazer essa sombra, né? Não faz sentido eu ficar fazendo sombra em um por um dos objetos, sendo que eles têm praticamente o mesmo desenho, o mesmo formato. Vou pegar aqui, ó, e aí vou dar uma leve escurecida nela, porque tá muito clara, não tá legal não. Tá sem volume. Pronto, deu uma melhorada. Prontinho. Faço aquele mesmo esquema, ó. 2 cliques, Inner Glow. Vou dar um OK, botão direito, Create Layer, OK. Crio a máscara e aí eu vou apagar minhas bordinhas aqui, ó. Ó. Vou apagando. Beleza? Vou subir um pouquinho aqui. Vou criar um outro layer e aí vou fazer a sombra mínima aqui para o contato também da base. Fica maçante fazer isso? Fica. Mas é um trabalho que precisa ser feito. E se você não fizer, isso pode te custar. Porque quanto mais detalhe, quanto mais real, mais bonito isso vai ficar. E, consequentemente, mais atenção isso vai chamar. Beleza? Então, vou reduzir um pouquinho aqui. Pronto. Eu acho que ainda está um pouco forte. E essa sombra aqui, ó. Deixa eu apagar lá atrás. Pronto, beleza. Agora, depois a gente volta fazendo os detalhes de ajuste aqui embaixo na batata. Vamos aqui na nossa tigelinha, vou selecionar com Command, venho aqui, ó, em Curves, e aí eu vou dar um pouquinho de contraste aqui para ela, ó. Tava muito sem graça. Posso vir aqui nos canais, no vermelho, no verde, no blue, respeitando a minha paleta de cor da imagem. Ó, antes, depois. Clipei, venho aqui em Selective Color, vamos mexer nos vermelhos, nos pretos, nos amarelos. Vamos ver o que a gente consegue melhorar aqui, ó. O magenta deu uma ajustada legal aqui. Ó, gostei. Posso também colocar um pouco de hue. Ó. Sem ajuste, com ajuste. Beleza? Já demos uma ajustada legal aqui na nossa madeira, nossa maionese. Show? Quero escurecer um pouco mais esse plano de fundo. Esse plano de fundo aqui, ó. Vou pegar o meu brush, vou aumentar aqui a espessura, o size. Ó. Vou fechar até um pouco mais o azul aqui. E aí eu posso ir pincelando aos poucos de fora. Ó, aqui. Aumentei, ok. Beleza. Ó, já estamos com uma imagem bem legal aqui, hein? Vou dar 2 cliques aqui, ó, na batata. Inner Glow. Multiply, eu vou colocar agora em Screen. E aí eu vou pegar uma referência aqui do azul, porque o nosso plano de fundo é azul, né? Então não faz sentido eu botar outra cor. E aí eu vou ver aqui o que fica melhor. Ok, botão direito, Create Layer, ok. Criei a máscara, peguei meu brush, e aí eu vou apagar a parte de contato com a madeira, porque essa luz
ela está vindo de trás. Então, consequentemente, ela vai pegar só na bordinha que está basicamente próxima a isso. Ó, um simples ajuste já fez a diferença. Aqui a mesma coisa, eu vou colocar pouca coisa só para dar um tchan na imagem, só para trazer aquele aspecto de publicidade, de fotografia, né? Vou dar um OK, vou lá em Create Layer, OK, selecionei, criei a máscara e aí eu vou apagar algumas partes aqui que eu acho que não tem tanta necessidade de receber essa luz. Ó, vou apagando. Talvez eu deixe pouca coisa mesmo, só para ter mesmo. Bem sutil, bem pouco. Ó. Posso agora fazer o seguinte. A gente vai mexer nessa maionese já. Mas antes, eu já posso inserir o texto se eu quiser para a gente ver como que vai ficar. Separei algumas fontes aqui, ó. Vou disponibilizar essa para vocês também. Mas se quiserem colocar alguma do gosto de vocês, pessoal, pode também, tá? Não tem problema não. Então, vou só colocar aqui, eu gosto de fazer isso quando eu estou criando embalagens para eu ter uma noção de como que está ficando, de como que vai ficar com o texto, se vai ser necessário mudar a tipografia, tá? Então, vamos lá. Tem aqui minha batata. Vou criar um layer acima dessa daqui e aí eu vou projetar uma sombrazinha de contato entre a minha batata aqui e ela, tá? E aí eu já pego um tom mais próximo da cor do meu objeto, ó. Um amarelinho mais fechado, beleza? Vou dar 2 cliques, vou ver se vai funcionar a gente aplicar o Blend If. Ok. Então, ó, como eu já falei, são detalhes que fazem toda a diferença. Precisaria colocar isso? Não, mas eu quero colocar porque faz sentido. Ter uma batata próxima da outra, então preciso ter uma sombrinha ali. Tá? Então, fiquem ligados nesses detalhezinhos aí. Vamos lá. Próximo passo na tigela aqui, eu quero também colocar esse Inner Glow. Então, vou dar 2 cliques. Vou na opção Inner Glow. Ele já me deu aqui, ó, esse tom azulado de fundo. E aí eu faço o controle mínimo aqui, porque eu não quero muita coisa. Tá? Vou dar um OK. Ó, botão direito. Create Layer. OK. Criei a máscara. E aí eu vou apenas suavizar, né? Porque não tem que apagar tanto aqui. Antes, depois. Mesma coisa de cá. Apenas suavizar. Tá? Show de bola. Se a gente quiser, a gente pode fazer mais depois. Ó. Posso criar um outro layer. Posso pegar aqui a ferramenta de degradê. Pego o fundo, que é um pouco mais claro. E aí dou essas pinceladinhas aqui só para dar aquela ambientada. Ó. Ó, opção de mesclagem. Color Dodge. Acho que o Color Dodge entrou melhor. E aí eu faço aquele leve controle, apagando o que eu não quero. Antes, depois. Beleza? Show. Quero um pouco mais de cor para o meu fundo. Na verdade, vamos dar um contraste para essa maionese aqui que ela está muito sem. Vou em curva e aí vou puxar um pouquinho para baixo aqui, ó. Olha como já deixei ela com um aspecto bem mais bonito do que estava antes. Só com curva, ó. Antes, depois. Já saltei essas curvinhas que ela tem aqui de detalhe, ó. Olha isso. Simples ajustes que fazem uma diferença tremenda, tá? Vou posicionar aqui. Beleza. Pessoal, nós vamos dividir essa aula em 2 partes. Essa primeira foi esses ajustes ambientais, escolher imagens, inserir as imagens. E na próxima aula a gente vai continuar o tratamento dos produtos aqui.
e também já vamos inserir o texto e no final da aula eu vou lançar o desafio para vocês, tá bom? Então vamos para a próxima aula.